Pessoal, olá, desculpem, aconteceu alguma coisa aqui na internet aqui da minha casa e eu precisei resetar absolutamente tudo, modem e outras coisas mais. Eu estava com o meu backup pelo celular, por isso que ainda consegui mandar um recadinho para vocês. Mas, turma, então, a primeira parte da nossa aula de hoje foi justamente só situar vocês de por que a gente vai fazer o que a gente vai fazer, tá bom? Controle de motores elétricos é uma coisa importante, para respiradores mais ainda, e talvez o motor de corrente contínua seja um dos mais interessantes para a gente começar essa epopeia, tá bom? Então vamos conhecer ele fundamentalmente, sem vocês precisarem de outras disciplinas ainda mais aprofundadas sobre a máquina em si. A gente vai usando os conceitos que a gente tem até agora do curso, entender como ela funciona, beleza? Todo mundo está me escutando? Oi, oi, oi aí no chat. Aí, maravilha, turma. Então, vamos lá. Pessoal, essa segunda parte aqui, a gente já começa a falar um pouco do nosso amigo motor de corrente contínua, tá bom? Mas o motor de corrente contínua, ele não é uma invenção de agora, tá bom? É um negócio que já existe aí na história da humanidade desde meados de 1800. Os primeiros motores comerciais já apareciam mais ou menos nos idos de 1870, tá bom? Algumas pessoas, inclusive, fizeram a sua história, marcaram a história, né, criando talvez algumas das indústrias mais longevas que existem na história da humanidade, como por exemplo aquelas que vocês já conhecem pelo nome de Siemens, tá bom? A BBC, que depois virou a Zebra Moveri, a Bosch, são vários fabricantes que num passado, tá bom, trabalhavam com máquinas elétricas, principalmente as rotativas, Westinghouse, a General Electric, e que ainda hoje existem, talvez uma ou outra foi comprada, aglutinada, mas as sementes, tá bom, dessa indústria compartilham aí do início da eletrificação da humanidade, tá bom? Quando a gente começou a usar sistemas de geração, distribuição para fazer uso da energia elétrica em indústrias, nos processos fabris, né? E também para o conforto, né? Para aquecimento, para iluminação pública. Então o motor de corrente contínua sempre esteve lá. Inclusive, um dos primeiros veículos autopropelidos feitos pelo ser humano, depois do veículo a vapor e até meio que simultâneo com o veículo de combustão interna, foi um veículo elétrico com motor de corrente contínua. Tá bom? Mas, então, vamos lá. Já existiam modelos comerciais de motores de corrente contínua, modelos comerciais de motores CC desde 1850, tá bom? Ou dos idos de 1800 a 1900, tá legal? A coisa mais interessante nele é que ele é extremamente simples, tá bom? Ele é simples, de certa forma tem uma construção que é barata, é compacto, ele não tem tantas partes assim volumosas, apesar que pode ser, tem hoje em dia coisas que são mais compactas ainda. Tem uma certa flexibilidade em várias configurações distintas, velocidades, torques, tensões, correntes. O que mais que eu posso dizer? Tem potências das mais diversas, tá bom? Bom, já falei, torques, rotações, tensões, correntes. E uma coisa que é interessante, né? Motor em corrente contínua, ele opera em corrente contínua, mas, surpresa, também opera alguns tipos, pode operar em corrente alternada. Como assim? A gente poderia ligar um motor de corrente contínua, não é qualquer motor, tem que ser um motor que a gente chama de motor
com excitação independente. Pode ser tanto série quanto paralela. Depois eu vou explicar para vocês. Ele pode ser ligado em CA e CC. É o tal do, para quem gostaria de saber onde isso está perto de nós, né? A gente chama isso de motor universal. E por acaso alguém aí fez uma vitamina esses dias aí em casa, ou teve que limpar a casa no final de semana? Então, seu aspirador de pó, seu liquidificador, algumas batedeiras, tá bom? Equipamentos que têm alta potência, então um aspirador elétrico tem uma faixa de 1.100 a 1.500 watts de potência, tá bom? Qual que é o motor que está lá dentro? Brushless, é de indução? Não, é um motor universal, que na verdade é um motor de corrente contínua com escovas, que é especialmente desenhado para poder trabalhar também em corrente alternada, tá bom? Mas qual que é o princípio de funcionamento de qualquer um desses motores, tá bom? Ele envolve dois conceitos que a gente vai visitar hoje, que é o da uma espira, tá bom? Submetida a uma dada corrente, tá bom? E uma espira uma dada corrente sob... Deixa eu até limpar aqui embaixo para você, antes de começar a falar de novo dessa espira. Uma dada corrente sobre campo magnético constante. E o outro conceito importante para entender o funcionamento do motor de corrente contínua é uma espira em movimento sob um campo magnético constante. E acho que a melhor forma da gente entender o princípio de funcionamento, talvez, é fazer uma visualização de alguns dos fenômenos mais complicados em termos eletromagnéticos de serem vistos, que são essas interações entre campos magnéticos, correntes, tensões induzidas, através de algum mecanismo de apoio. Então eu vou usar aqui um programinha que foi feito aí nos idos de 1999 e 2000, tá bom? Por acaso foi projeto de formatura de um aluno que agora dá aula para vocês, tá bom? Foi um programinha que eu fiz no passado para fazer o meu projeto de formatura e que mostra um pouco dos princípios de funcionamento de um motor de corrente contínua. Vamos ver se ele funciona no meu micro aqui. Tcharam! É uma homenagem aí ao Carl Wilhelm Siemens, tá bom? Um dos 3 irmãos Siemens. Os Siemens tinham uma família bastante... teve bastante sucesso nos negócios, tá bom? 2 irmãos, eles eram muito mais burocratas, marqueteiros, economistas, administradores, e um deles era um engenheiro, e aqui está um motor de corrente contínua, tá bom? E esse programa foi feito com uma homenagem a ele, né? E vamos lá. O que ele está mostrando aqui, tá? Vamos ver se isso aqui é visível para todo mundo. Vamos ver se isso aqui fica melhor. Bom dia, computador. Não está melhorando muito. Mas, pessoal, é o seguinte. Aqui está mostrando nessa janelinha, tá bom? Uma janela um pouco pequena, mas 2 ímãs, tá bom? Essa parte aqui, deixa eu ver se todo mundo consegue ver meu mouse, né? Eu não sei. Pessoal, vocês conseguem ver a seta no meu mouse? Ok, beleza. Então é o seguinte, ó, esse quadrado que está aqui na parte de cima é um ímã, tá bom? Um ímã permanente. Boa parte dos motores de corrente contínua, eles têm ímãs permanentes. E aqui a gente coloca um ímã com uma das faces aqui, a face norte, e dela emanam linhas de campo, que são essas linhas verdezinhas, tracejadas, elas estão se movimentando da parte de cima para a parte de baixo, em direção a um outro polo de um outro ímã, só que esse ímã aqui, o polo que foi colocado aqui é o polo sul. Então eu posso girar um pouco essa estrutura para vocês verem, ó, tá bom? É como se fossem 2 cubinhos, tá bom?
Um polo norte aí na parte de cima, o polo sul na parte de baixo, tá bom? E no meio do caminho, as linhas de campo magnético que fluem, saem do polo norte e chegam no polo sul do outro ímã, tá bom? Não se esqueçam, cada um desses ímãs aqui, eles também têm polo norte e sul, né? Polos magnéticos, eles vêm em dipolos, não podem ser vendidos separadamente. Então, mas o que é importante para nós é que nessa região entre o Polo Norte e o Polo Sul, tá bom? Onde tem campo, tem um pedaço de cobre, uma fita de cobre, tá bom? Que pode ser uma fita, pode ser um condutor circular, tá bom? Um fio. Aqui foi desenhada uma fita porque era mais fácil de representar em 3D, tá bom? Que é a nossa espira, tá bom? Vocês vão ficar bastante chateados no futuro, porque essas espiras aqui podem fazer vários tipos de configuração que dão até um nó na nossa cabeça. Mas aqui eu coloquei um único pedaço de metal que está imerso nesse campo magnético, tá bom? E aqui eu vou ligar alguns recursos para a gente poder ver fenômenos que a gente não veria na vida real. Então eu coloquei aqui, tá bom? Tracejado, tá bom? O percurso de uma corrente elétrica que percorre essa espira. E nesse caso aqui, ela está percorrendo essa espira, nesse meu ponto de vista, no sentido anti-horário. Aliás, não, no sentido horário. E para talvez ficar um pouco mais visível, eu vou colocar em cores. Então, o que eu quero dizer é que a corrente ela entra no vermelho e sai no azul. Tudo bem? E o que esse programa tem de tão especial, Perini? Esse programa eu posso, através da barra de espaço aqui no meu PC, tá bom? No meu teclado, eu posso inverter o sentido da corrente aqui, tá bom? E por que a espira está nessa posição de agora? Porque o campo criado pela corrente que flui na espira, por acaso, pela regra da mão direita, tá bom? Ele vai criar uma interação com o campo que está presente no ímã. Então aqui eu desenhei em verdinho as linhas de campo dos ímãs, mas eu não desenhei as linhas de campo da espira. E isso aqui é uma simulação computacional. Eu posso colocar ela para rodar. Então eu vou colocar modo contínuo de simulação. Então a velocidade está diminuída para a gente poder ver. Então olha só, a espira foi deixada andar, tá bom, livremente sobre esse campo magnético e ela está procurando uma posição de equilíbrio aonde o campo criado pela espira, tá bom, concorda com o campo dos ímãs, tá bom? É uma situação de equilíbrio, uma bússola, tá bom? Se eu colocasse aqui uma agulha fiel aqui a essa parte da espira aqui que é vertical à tela, tá bom? Ele estaria apontando para uma certa direção, ó, tá bom? Porque esses campos nessa ocasião estão alinhados. Então, as pessoas já perseguiam como fazer esse movimento que faz com que dois objetos magnetizados se alinhem, perpetuar um movimento circular, tá bom? Então, várias personalidades na história da humanidade perderam a fortuna de toda a sua família procurando soluções para isso, até que um cara falou, poxa, é só você inverter o sentido da corrente na espira. Então, se a corrente antes estava entrando na parte de baixo e saindo na parte de cima, tá bom? Então, entra no vermelho e sai no azul e ele consegue esse ponto de equilíbrio, eu posso trollar a espira invertendo a corrente. Então, eu aperto a minha barra de espaço. A minha espira, ela vai receber a corrente no outro sentido. O que ela vai fazer? Acontece uma produção de um torque e ela volta a tentar se alinhar. E vamos fazer essa simulação ser mais rápida, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo, ó. Toda vez que eu dou uma tecla aqui na minha barra de espaço, eu toco a corrente na espira e a espira se move. E se eu for uma personalidade bastante competente e ficar sempre trocando a corrente na espira, na hora certa, eu consigo criar um movimento. No sentido, aqui esse meu motor está girando no sentido horário, mas olha, se eu fizer um acionamento num outro momento, eu giro para o outro sentido. E se eu não tocar a corrente na espira, ela encontra essa situação de equilíbrio. Todo mundo conseguiu ver isso, pessoal? Beleza? Então tá bom. Então, ó, em isso sendo dito, então, poxa, já inventamos um motor, basta eu ficar trocando a corrente de orientação, uma hora para um lado, outra hora para o outro. Só que, meu amigo, trocar corrente pode parecer uma coisa muito simples, como pegar dois fios e inverter, mas você não pode fazer isso ser humano, tá? Eu estou fazendo até pela barra de espaço no meu PC aqui, e vocês podem ver como eu sou incompetente de fazer o meu motor alcançar uma velocidade constante e bonitinho, ó. Vira e mexe eu erro e o torque é produzido no lugar errado.
Então, uma das coisas mais interessantes na história dos motores elétricos, esses de corrente contínua, foi quando eles inventaram um mecanismo automático de comutação da corrente, tá bom? Que é esse sistema que eu fiz agora aparecer aqui na tela, tá bom? O que é esse sistema? Na verdade, ele é uma casca condutora na parte de cima e na parte de baixo, que a gente chama de anéis, anéis coletores, tá bom? Não é bem um anel, mas é uma superfície metálica que está solidária à espira, tá bom? E dois pedacinhos de carvão, né? A gente chama isso de escova de fato, tá bom? Que é esses bloquinhos aqui, um deles está colorido de azul e um deles está colorido de vermelho, que conforme o movimento da espira acontece, tá bom? Esses bloquinhos, eles entram em contato com esses anéis coletores e trocam automaticamente a posição da corrente na espira. Então, eu vou colocar a simulação para rodar de novo, para vocês verem o que está acontecendo. Olha só que interessante. Vamos botar bem lento, tá bom? O tijolinho aqui de baixo, né, o carvãozinho aqui da parte de baixo, tá bom? Essa escova que fica esquiando aqui nessas outras superfícies móveis, aqui tá sempre azul. Então a tensão aqui, ou a corrente, tá sempre no mesmo sentido. Por outro lado, né, no outro carvãozinho, ele está sempre em vermelho, a tensão aqui, a corrente, também está sempre no mesmo sentido. Então aqui eu coloco a tensão sempre igual. E olha só, ao longo do movimento da espira, é que os condutores da parte superior e inferior, né, eles vão se revezando no contato com essas tensões e automaticamente mudam o seu sentido, tá bom? Então podem ver, ó, ao longo do espaço, né, da rotação espacial, sempre aqui na parte, vamos lá, da parte de baixo aqui até aqui a parte de cima, fica sempre correntes azuis aqui na direita da tela e depois correntes vermelhas na esquerda, ou seja, o mecanismo aqui de troca automática da corrente faz com que sempre haja a produção de torque na direção correta e de forma contínua, tá bom? Então, isso é de fato um motor. Pronto. É assim que a gente faz um motor. Um artefato mecânico que faz essa troca dessas correntes ao longo das revoluções, ao longo das rotações. E caso eu queira girar para o outro lado, basta eu inverter a polaridade da tensão nas escovas, que por acaso vão fazer com que as correntes mudem de sentido na espira, ela vai para o outro lado e o motor gira para outro sentido, tá bom? Então, esse mecanismo que guia o funcionamento de qualquer motor de corrente contínua, a espira sobre um campo magnético e um comutador mecânico que faz essa mudança das correntes, tá bom? O interessante que vocês podem me dizer é que esse comutador, ele tem algumas coisas bem interessantes que, em alguns momentos, ele pode criar um curto-circuito. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Nessa condição aqui, ela acontece por pouco tempo quando o motor está se movendo, mas a escova azul e a escova vermelha não estão conectadas pela espira, estão conectadas pelos próprios anéis coletores. Existe um curto entre o azul e o vermelho, um caminho de resistência muito baixo. E isso é verdade. Todo motor de corrente contínua, ele tem algumas situações em que ele cria um transitório, uma espécie de um faiscamento, não é bem um curto-circuito, hoje a gente consegue projetar com mais espiras um negócio que não entra em curto, mas ele produz um centelhamento, uma espécie de faiscamento ao longo da sua rotação. Então, todo motor de escovas, todo motor de corrente contínua com escovas e coletores, ele tem esse problema. E isso pode ser uma coisa que faz com que a gente pense, olha, nosso problema de engenharia dos respiradores é trabalhar com fluxo de ar, mas não é ar, é oxigênio. Será que num ambiente com oxigênio puro, eu colocar um negócio que gera faíscas, ele é algo interessante? Cuidado. Você pode estar criando a solução, a fórmula para um grande problema. Tá? Você tem comburente, oxigênio puro, saturado, às vezes dentro de um lugar, e do lado uma geração de faíscas elétricas, tá bom? Então, não é que você não pode fazer isso, é para isso que existe engenharia. Esse problema potencial ele precisa ser resolvido, por exemplo, o motor, ele tem que talvez estar numa câmara com uma ventilação à parte, com outro tipo de proteção, para que essas faíscas não ofereçam qualquer tipo de
risco à operação do sistema ou à vida do paciente, tá bom? Então, os problemas acontecem e a gente com engenharia pode tentar resolvê-los, tá legal? Mas é isso que um motor de corrente contínua faz, tá bom? Ele, quando está trabalhando, ele fica comutando as suas correntes através desse comutador mecânico, gerando algumas faísquinhas, alguns transitórios, tá bom? E funcionando eternamente, tá legal? Então, eu vou pegar essa nossa... vou pegar aqui numa outra posição, aqui, e vou usar aqui na minha apresentação. Vamos ver se eu consigo até pegar isso daqui desse jeito. Bom, vou colocar aqui no cantinho para mostrar para vocês alguma das partes integrantes de qualquer motor, tá bom? Então, aqui nós estamos falando, esses aqui são o tal dos ímãs, tá bom? Eu tenho um ímã aqui e um ímã aqui. Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma face norte, o ímã aqui, ele deve ter uma face sul aqui para trás, mas esse outro ímã aqui, ele tem uma face sul aqui, uma norte para cá. As linhas de campo, então, elas atravessam nesse sentido para cá. Então, eu vou chamar isso aqui de fluxo, tá bom? É o fluxo das linhas de campo magnético, tá bom? Que vem do polo norte para o polo sul. Aqui é o tal da nossa escova. Eu não tenho uma, eu tenho duas, tá bom? Aqui é os nossos anéis coletores. Ou só coletores, tá? Quando a gente fala de motor de corrente contínua, é mais comum se chamar só coletor, não de anéis, porque anéis é uma superfície circular completa, tá bom? Então é só uma casquinha aqui, essa casca na parte de cima vermelha, tá bom? E essa outra meia cana aqui na parte de baixo azul, tá bom? Muito bem. Essa parte móvel interna do motor, tá bom? A gente costuma chamar de rotor, porque obviamente ela roda, né? Ela tem um movimento de rotação em um dado sentido. E essa parte fixa aqui, onde a gente costuma alojar os ímãs, a gente costuma chamar de estator, tá bom? Essa parte que aloja os ímãs. Mas, desculpa, isso aqui está muito didático para a gente entender como funciona. Vamos ver na vida real. Então, vou fazer uso de novo aqui de um internet, vamos ver o que eu encontro aqui de coisas que possam me ajudar. Eu vou tentar passar vergonha com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui... já tem algumas figuras aqui que eu encontrei na internet, mas vamos pegar, fazer uma outra pesquisa aqui, ó. Brushed DC Motor Parts. Vamos ver, legal. Aqui já tem algumas coisas que a gente vai fazer uso, mais tarde eu vou ter que fazer a citação a esses materiais. Vou pegar este cara aqui, ó. Tá, vamos lá, colocar você. Vou colocar vocês comigo. Traz pra cá. Então, aquilo que eu tinha mostrado para vocês naquele meu programinha simples, aqui está mostrado com um pouco mais de detalhes. Ó, os magnetos, né, do estator. Aqui ele pinta um de rosa e um outro de azul, mas isso aqui tá errado, tá bom? Eles fazem com esse ímã aqui, é um ímã que ele é uma casca, uma espécie de uma meia cana aqui, né? Mas o que se faz aqui é o seguinte, essa superfície interna aqui do ímã é um polo, tá? Então, eu vou até mostrar aqui. Se isso fosse um diagrama visto por cima, a gente estaria vendo o seguinte, vou até exagerar um pouco aqui a espessura do ímã. Isso daqui, essa parte aqui de dentro é norte, tá bom? E o pessoal magnetiza isso para aqui ter campo norte. O norte gera linhas de campo para cá, tá bom? E em compensação, da mesma forma que as linhas de campo, elas têm que se fechar e elas se fecham pelo sul, que o sul está atrás. Então, esse aqui é um sul. Tá bom? Sul aqui. E o outro ímã, ele é feito exatamente o contrário. Ele é feito a outra metade dele. A outra metade dele exatamente o contrário. Então, esse desenho aqui não é muito bonito, porque parece que você tem um monopolo magnético lá, mentira, tá bom? Vou fazer de novo o desenho exagerado aqui. Aqui essa parte interna
aqui ele é sul e esse cara norte, para justamente aqui as linhas de campo, o vermelho se torna azul, elas entram aqui, tá bom? E aqui elas saem, tá bom? Para se fechar ao longo do estator, tá bom? O importante é que aqui dentro desse espaço onde está o rotor, aqui tem um fluxo magnético, um campo bastante constante, tá? Uma densidade de fluxo magnético aqui relativamente constante nessa superfície aqui, ó, tá bom? Que a gente chama de entreferro que separa o rotor do estator. Tá? Essa é a ideia quando o pessoal projeta esses ímãs permanentes. E depois o rotor, aqui é um rotor que tem muito mais do que uma espira, tá bom? Tem várias espiras aqui dentro, tá bom? Então aqui tem várias espiras. Tem várias espiras, e aqui o coletor, ele foi feito um coletor só com duas escovas, mas em geral é com duas escovas, aqui também coletor duplo. É muito comum motores com vários coletores, motores com mais de dois coletores. O que eu quero dizer para vocês é isso aqui, ó. Vamos pegar um outro motor comercial para vocês verem. Vem cá você, vamos pegar, sobe para o topo aqui. DC Motor Armature, que é a palavra em inglês para o rotor, a gente costuma chamar de armadura. Ó, esse aqui tá ótimo. Olha só que interessante. Esse motor tem muito mais espiras, elas estão conectadas de um jeito todo especial. Olha que interessante aqui, ó, os anéis coletores, tá bom? Então aqui são os coletores, tá bom? Do rotor. Aqui tem uma pancada de espiras, tá bom? Com várias voltas, inclusive, né? Com várias, são várias bobinas, né? Então vamos chamar isso aqui, o nome correto são bobinas com várias espiras, e todas elas estão ligadas no coletor, e aqui o que precisa só é um pedaço de carvão, normalmente é grafite mesmo, uma grafite com uma receita lá que não é apenas carbono, o pessoal também coloca outros tipos de metais contaminando lá, fazendo uma espécie de um carvão sinterizado, condensado, né? É um sólido bem compactado, que ele se desgasta ao longo do tempo. Então esse é um pequeno problema. Então aqui a gente coloca os carvões, tá bom? Mas o nome correto disso são as escovas. Então a gente diz escova porque ela fica escovando aqui o coletor conforme o rotor ele gira, tá legal? E ele vai criando aquele mecanismo lá, colocando as espiras, sempre produzindo torque num sentido desejado, tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é a parte qualitativa de por que a gente, como um motor de corrente contínua funciona. Qual que é os problemas de motor de corrente contínua? Por que a gente não usa eles em tudo na vida e por que hoje em dia existem outras alternativas? Então, só para citar para vocês, desvantagens, tá bom? Então, ele é barato, fácil de fazer, todo liquidificador nosso tem, o aspirador tem, ele, para vocês terem uma ideia, um liquidificador hoje em dia tem um custo de uns 45 a 50 reais, e boa parte desse custo não é só por causa do motor, é por causa do resto das estruturas metálicas, plásticos e tudo mais, mas o motor é relativamente barato, tá bom? E com uma potência bem alta. Então, desvantagens dele é por causa justamente desse comutador com escovas, que isso gera um desgaste, porque afinal de contas é parte mecânica, tá bom? E precisa ser trocado ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, eu troquei de um aspirador meu aqui de casa, que estava com mais ou menos uns 16 anos de uso, não é uso contínuo, obviamente, né? Mas tive que trocar a escova dele, mas você compra um par de escovas novas, você tem mais 15 anos de aspirador. Não significa que você tem que ter o mesmo aspirador por toda a vida, tá bom? Às vezes você trocar para um aspirador mais eficiente, você paga menos conta de luz, tá bom? Então, a necessidade desses equipamentos talvez de vez em quando serem
substituídos, não porque a vida útil deles terminou das suas partes internas, mas porque talvez seja interessante você usar coisas mais modernas e eficientes. Então, uma questão interessante neles é essa faísca que eles geram, tá? O faiscamento, ele também é uma desvantagem, tá bom? Ele gera interferências em equipamentos nas vizinhanças. Antes da gente ter TV digital, isso era um problema. Um aspirador em casa não era só o barulho, ele gerava interferências na televisão, no rádio, em tudo, outras coisas, tá bom? E, de certa forma, a eficiência dele não é tão boa, tá bom? Poderia ser melhorada. Eficiência razoável, vou chamar, tá bom? Mas era bom, engenheiros não trabalham com bom, razoável, ótimo. A gente deveria colocar números, tá bom? Então, só para motivar vocês, vamos lá, eu vou colocar algumas vantagens que são icônicas dele, tá bom? Então, a gente já falou que é barato, blá, 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 mas ele é fácil de controlar, tá bom? O que é controlar? Controlar é a coisa mais importante para qualquer engenheiro, tá bom? Potência é bom, mas potência sem controle não significa nada. Nós precisamos ter sempre a velocidade desejada e não vem uma coisa tá solta da outra, né? Eu preciso ter torque desejado. E isso, alcançar num motor de corrente contínua é extremamente fácil, tá bom? Mas, vamos lá. Então, o estado da arte hoje não é motor de corrente contínua, a gente está indo muito na direção de motores brushless. Só que o motor brushless é um motor que ele não tem escovas, então ele não tem as desvantagens lá de faiscamento. A comutação dele, ela é eletrônica, feita com um driver, e tem uma eficiência melhorada, mas o problema dele é esse, que o motor não é mais um motor sozinho, ele precisa da eletrônica, ele não funciona sozinho. E em geral, se você for ver o motor brushless, do jeito que ele é construído hoje, ele é um motor de imã permanente, mas ele na prática é um motor CA, um motor de corrente alternada. E a gente até diz que é um motor de corrente contínua, porque a gente, quando alimenta a eletrônica dele, que a gente chama de uma ECU, né, uma unidade de controle eletrônico, ela é alimentada em corrente contínua, mas ela provê corrente alternada para o motor brushless, tá bom? O triste do brushless é que também precisa ter uma espécie de sensor para saber onde está a espira, tá? Ele precisa ter sensores. Podem ser sensores diretos, ou uma espécie de sensor de software, um cara que adivinha onde está o campo magnético em função de grandezas elétricas. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês, né? Nós vamos trabalhar com motores de corrente contínua que tem essas partes todas aqui. Um rotor, tá bom? Um rotor. E só para a gente ter uma ideia de um estator, de um motor de corrente contínua, eu vou colocar mais um slidezinho aqui. Um motor de corrente contínua, vamos apagar esse cara aqui. Vou pegar aqui na internet alguma coisa. Você, DC Motor Stator. Vamos lá, esse cara aqui, ó. Esse aqui é um estator de um motor universal, daqueles que são usados na nossa geladeira. Nós vamos pegar um aqui de ímãs mesmo. Vamos ver aqui. Permanente Magnet. Vamos ver se eu encontro um cara aqui interessante. Aqui, ó, eu encontrei. Esse é um de motor de brinquedo, serve para nós. Como é que você aloja ele lá dentro? Tá bom? Os ímãs dentro da carcaça. Então, vamos lá. Esse cara aqui é importante. É uma coisa que eu não falei para vocês, mas isso aqui é um mancal, o lugar onde se passa o eixo, suporte do eixo, né? Quem estuda na mecânica tem disciplina sobre cada um desses elementos de máquina: eixo, mancais, engrenagens, hastes e tudo mais, né? Aqui estão os dois ímãs, tá bom? Então, ímã permanente, um deles, o outro está aqui,
bom? E aqui a carcaça que sustenta, né? A carcaça que segura o motor. Vamos ver se eu pego agora a última parte dele que é interessante, que são as escovas. Então lá a gente chama elas em inglês DC Motor Brushes. Vamos ver se eu encontro aqui alguma coisa. Inclusive desse motorzinho aqui, no visual, encontrei. Ah, que legal. Esse cara aqui fez um favor bem legal para nós. Você se apropriando de imagens aqui na internet, traz para cá. Então, uma outra parte que fica no topo aqui do estator, tá bom? É esta... Deixa eu jogar fora isso aqui, pegar só a parte que interessa para não confundir vocês. O bendito da tampa do estator é esse cara aqui, onde tem as escovas. Então, vem cá você. Vem comigo. Isso. Bom, então, no topo desse cilindro que está aqui, esse outro motor que está aqui embaixo, ele tem um corpo que não é cilíndrico, tá? É um corpo que ele é um tronco de cilindro. É um motorzinho que o rotor está aqui dentro, ele é cilíndrico, tá? Mas a estrutura do motor externo é essa aqui. Isso aqui é a tampa, tá bom? É a tampa, assim como esse aqui deveria ter uma tampa redonda. E aqui está justamente, ó, uma haste do coletor, outra haste do coletor, tá bom? E onde aqui tá, se liga as polaridades do seu motor, e aqui as escovas, tá? Então aqui, ó, High Quality Carbon Brush, então é escova de carbono de alta qualidade. Então, um carbono que, tá vendo, ele nem é preto, ele é meio cobreado, porque ele tem contaminantes, né? Tem outros metais nessa liga aqui, que confere a ele um pouco mais de resistência a esse movimento contínuo, tá? Senão ele se desgastava em alguns minutos de uso, tá bom? Ele tem uma vida aí de algumas horas, tudo bem? Então, pessoal, depois de a gente conhecer essas estruturas aqui específicas do motor, nós vamos para uma parte chata, que é entender como ele funciona, tá bom? Para isso, eu vou comutar para uma outra apresentaçãozinha. Então, eu vou dar uma pausa nessa daqui. Vamos ver se eu consigo pausar, tá? Com sucesso dessa vez. Vamos lá, parar a apresentação. Não precisa parar a apresentação, eu vou parar a gravação. Então, pera a gravação. Então, sigamos daqui a pouco no outro vídeo.